e certamente com regras claras, com previsibilidade em relação às regras do jogo, o empresariado estará disposto a investir os próximos 80 bilhões. Sem isso, vai ser muito difícil atrair capital para o setor. Eu sofro dessa deformação profissional de transformar textos complexos em manchetes simples. Nem sempre elas justificam a sofisticação de um raciocínio. Não sei se nesse caso eu vou ser injusto em relação a você, mas se eu fosse fazer uma manchete do que você disse, é um pouco o que eu disse no começo: deixa a gente trabalhar. Você disse na liberalização de 1997, não foi à toa, foi o primeiro ponto que você citou. O primeiro ponto que você citou foi esse. Em 97, nos permitiram fazer algo e o que se sentiu foi uma imensa, um imenso... o Aldo Rebelo não está aqui, a gente pode falar algumas palavras em inglês. Não. Foi um imenso drive, né? Foi um imenso impulso. Outro exemplo que você cita é a capacidade do setor de se ajustar e eu lembro bem, o Marcos está sentado ali, por isso que eu estou cruzando até o olhar com ele. Hoje de manhã o Marcos mostra, e como ele vem fazendo também conosco da imprensa também, ele mostra números muito convincentes, dizendo que é difícil sobreviver num mercado onde um preço é trabalhado, regulado, e é um preço político, que é o preço da gasolina, e nós estamos trabalhando com preços de mercado. Eu queria ver qual é o consenso entre vocês em relação à atuação do governo, num contexto no qual o apetite do governo por regulação é muito grande e a necessidade que vocês, tomando as palavras aqui do Bruno, têm de não serem tocados também é muito grande. Quer começar, Fábio? Eu começo. Eu acho que tem que ser resumido, né? O importante é diálogo. Eu acho que o que pode construir essa sensação de ficar em paz, mas ao mesmo tempo construir algo que seja justo para a sociedade, para o governo, para os empresários, é você sentar e dialogar. O exemplo do que ocorreu com o etanol no fim da safra, ou na entre-safra, é um exemplo de uma oportunidade, onde você cria uma situação onde existe a necessidade de um diálogo, existe uma necessidade de correção, mas o mais importante é bom senso e diálogo, é uma transparência, uma interação efetiva para uma agenda que seja construtiva para todos os lados. Senão, se você não conseguir equilibrar, não vai ter crescimento, não vai ter investimento, nada vai ser sustentável. Então, que tal está sendo esse diálogo, Grupo SIG? Eu acho que o diálogo é muito positivo. Quer dizer, acho que o governo... Eu também acho, mas eu quero saber como é que ele está sendo. Não, eu acho que o diálogo que está sendo realizado nesse momento, já faz uns 3 meses que a gente vem, através da Única, dialogando com o governo, eu acho que tem uma clareza e um balanço da posição que o setor tem hoje. Acho que nós compartilhamos uma visão do que é necessário para assegurar o crescimento nos próximos 10 anos, quer dizer, acho que ninguém tem dúvida de que o potencial é de dobrar o tamanho do mercado brasileiro de etanol, é de dobrar ou multiplicar por 5 o tamanho do mercado de bioeletricidade, e que todas as novas tecnologias vêm por aí, vão precisar de mais biomassa para que tudo isso seja realizado. É constatado também, muito facilmente, que o preço da gasolina no Brasil é administrado e que não tem espaço para aumentar o preço da gasolina, e todo o setor, direto ou indiretamente, está ligado a esse famoso preço da gasolina no mercado doméstico brasileiro. Então, ou nós encontramos uma solução de reduzir o custo da cadeia para assegurar uma atratividade para os novos investimentos, ou nós vamos ver uma grande esperança do etanol realmente se transformar numa parte estratégica da matriz energética brasileira com potencial de crescimento internacional, e vamos ver a gasolina voltar a tomar espaço na matriz energética brasileira. Mas a verdadeira questão é como que nós criamos condição para que o Brasil possa ter um programa de expansão acelerado dos canaviais e dos investimentos industriais, num contexto onde a gasolina cria um ceiling price que faz com que você atravesse todos os vales com rentabilidades baixas, e no momento onde a lei da oferta e demanda deveria te colocar num preço remunerador para normalizar o ciclo do negócio, você acaba batendo num preço limite
e o projeto acaba sendo pouco atrativo. Quer dizer, foi atrativo até agora, a grande questão é como recriar a atratividade para os investimentos do futuro. Mas a conversa com o governo, acho que todo mundo já tem um consenso sobre esse diagnóstico que eu estou colocando aqui. A grande dificuldade, o grande desafio é encontrar mecanismos de política pública, de desoneração tributária, para que o negócio possa ser viável e que os projetos possam ser retomados daqui para frente. Jacir, o Grupo CIT foi direto com o dedo na questão fundamental. O que é que vai acontecer com o etanol diante desse contexto? Ele colocou isso em termos muito veementes. Quer dizer, o que a gente vai querer que o etanol seja? O que você vê acontecendo com o etanol? Bom, antes de falar especificamente do etanol, sobre esse assunto do governo, eu acho que nós temos dois produtos basicamente. Um é açúcar. Açúcar, o Brasil já é muito competitivo. O que o Brasil precisa é de liberdade para poder atuar nesse mercado e principalmente apoio do governo no sentido de reduzir as barreiras. O governo já tem feito isso, nós impedimos as exportações da Europa, reduzimos as exportações da Europa, isso já foi muito bom para o nosso mercado. Isso aí. No que tange ao etanol, agora entrando na sua pergunta especificamente, o futuro do etanol, em termos de mercadológicos, é muito bom. Se você vê a apresentação que o Marcos fez, a mais pessimista que ele fez, que é ter 30% dos freques rodando com etanol, nós vamos precisar para 2020 de 50 bilhões de litros aqui no Brasil. Vocês têm de lembrar que em 2022, os Estados Unidos vai requerer um mandato de 19 bilhões de litros de etanol avançado, que hoje somente o etanol da cana atende a esse requisito. Você tem a Europa com um mandato que se estima uma demanda de 20 bilhões de litros, a Europa tem limitações para crescer a produção. Então, o horizonte mercadológico que nós temos para o etanol, ele é muito positivo. O que o etanol precisa é exatamente o que foi dito hoje de manhã pela indústria do petróleo. O que o etanol precisa é de apoio nesses passos que ele está seguindo. E esse apoio pode vir, como veio no estado de São Paulo, com incentivo do ICMS de 12%, quer dizer, isso incentiva a demanda, dá uma competitividade e é benéfico porque é um combustível limpo, renovável, tem todo o argumento para se fazer isso, e principalmente na bioeletricidade. O apoio na bioeletricidade vai dar competitividade e é importante, nós temos um potencial de cogeração muito grande perto do centro consumidor. Você viu os dados aqui de cogeração dentro do estado de São Paulo? O estado de São Paulo responde por 35% do consumo de energia hoje do país. E os grandes problemas de blackout no estado de São Paulo ocorreram por problemas de transmissão. Então, nós temos uma grande oportunidade também de estar cogerando aí. Eu só gostaria de complementar que hoje o produtor de etanol, ele tem todos os riscos do negócio. Se você pegar risco climático, risco de capital, risco da produção, ele é o responsável pela estocagem do produto e o restante da cadeia do etanol precisaria também assumir alguns riscos que não seja somente comprar e distribuir. Então, eu acho que a gente tem uma série de coisas ainda a ser desenvolvida. Não, eu acho que você colocou uma série de coisas complexas. Eu vou tentar separá-las um pouquinho. Marcos, alguém que assume todos os riscos, como o Jacir acabou de falar, esse alguém, que é o Jacir, coloca as perspectivas de mercado como excelentes. Eu queria ver a sua opinião sobre a perspectiva de mercado do etanol, em primeiro lugar. Nós voltamos à questão da bioeletricidade também, é um dos nossos temas abordados também nas provocações iniciais feitas pelo Marcos. Mas, na questão do etanol,
Eu gostaria de ver sua opinião sobre o que o Jacir acabou de dizer, levando em consideração o que o Vinod disse hoje pela manhã em relação ao futuro do etanol. E uma das frases dele foi, de certa maneira, contundente, registrada por todos vocês e pelos petroleiros, posso chamá-los assim, também. A de que em 15 anos não é mais esse etanol que importará. Olha, bom, o Jacir abordou bastante coisa, né? Vou tentar sintetizar. Primeiro, eu acho que é importante lembrar que o Brasil tem uma coisa muito especial, conquistada ao longo desse tempo todo, que é uma plataforma flex de cabo a rabo. A gente tem o posto de combustível é flex, o automóvel é flex, o consumidor é flex, a distribuidora é flex, tudo é flex. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar sempre é que a gente está longe de ter crises como a pós-97, porque hoje o sistema é flex. Eu acho que é importante também lembrar que isso tudo é um sistema relativamente jovem e que é natural que o estresse seja grande no momento de entre-safra, onde você, com um planejamento que se frustrou por causa de uma safra mais seca, você acaba se deparando com um momento de final de entre-safra com muito pouco produto. Então, eu acho que os ânimos se acirraram, mas eu acho que o diálogo nesse momento que o suprimento começa a estar ali e os preços reduzem, o consumidor começa a estar absolutamente atendido. Eu acho que a disposição nesse momento do governo e dos produtores, e dos distribuidores, e do mercado como um todo, é de tentar fazer um planejamento mais apurado. Eu acho que o que falta aqui é um bom planejamento, né? Planejamento que, de alguma forma, defina alguma coisa. Como o ponto do Bruno. No final, um bom planejamento não muda a regra do jogo. Um bom planejamento, no entanto, ajuda as partes todas a mais ou menos estarem prevendo a mesma coisa, o que ajuda a coordenação. É fato que hoje a atratividade de produção de etanol, apesar do mercado fabuloso em termos de volume, a atratividade econômica de se produzir etanol hoje é muito pequena. Hoje em dia, os custos aumentaram muito. Você tem na outra ponta o preço da gasolina que não se alterou e, portanto, comprimiu o preço do etanol. E você, então, não tem grandes incentivos para expansões agressivas de produção, como a gente viu nos últimos 8 anos. Isso é fato. O que vai acontecer com isso, de novo, tem dezenas de possibilidades. Desde as possibilidades do Vinod, que no final é você imaginar que a sacarose vai ser utilizada para fazer outro tipo de biocombustível. No final da história, você é produtor de sacarose antes de ser produtor de etanol, produtor de biomassa antes de ser produtor de etanol. Então, desde cenários mais embasados em alta tecnologia como este, até cenários mais pé de boi ou pé no chão, que são cenários onde a gente apenas vai ter uma produção de etanol expandindo e oferta e procura regulando o preço e o preço regulando o incentivo econômico de fazer investimento. Qual é o teu cenário? O nosso cenário é de alguma forma, observar uma regra mais definida para os próximos meses. A gente precisa avançar nesse ano, que eu acho que vai ser um ano muito rico em termos de planejamento e de estruturação de como se vai planejar, para tomar decisões mais agressivas de crescimento. O cenário de alta tecnologia, para a gente, ainda é um cenário de upside não considerado nas decisões de investimento. Eu não considero que eu vou ganhar dinheiro adicional nisso. Se acontecer, vai ser uma boa notícia, mas é apenas, de novo, usando um anglicismo, um upside que a gente contempla, mas não calcula. Cenários? Não, vocês não vão ficar nesse silêncio. Cenários, grupos, vamos começando pelo seu. O Marcos faz uma grande sugestão aqui para a discussão, porque ao elaborar, eu não vou dizer aqui teoricamente com um tom negativo, muito pelo contrário. Dá para entender bem o raciocínio estratégico. Você coloca as diversas variáveis, o peso que cada uma tem, e a partir daí você cria um cenário em torno do qual você vai tomar decisões, correto? Você descreveu o seu. Como é que você descreveria o seu?